A maioria das pessoas não sabe pedir ou pede se explicando demais, com medo ou esperando que o outro adivinhe. Hoje a gente vai te mostrar como pedir claramente, sem culpa e sem medo. Eu sou Marma Rimati, sou terapeuta integrativo e relacional, meus pronomes são elo ou ele. E eu sou Marcela Catarina, pronomes ela, dela. Eu sou a revolucionária, sou terapeuta e facilitadora de autoconhecimento. E você está no canal do Clube do Consentimento. A primeira coisa que queremos trazer hoje para vocês é: por que que pedir é ou parece ser tão difícil? Muita gente confunde pedir com exigir ou com ser dependente, mas pedir é só tornar visível uma necessidade que já existe. Então, a necessidade já estava lá e o pedido vem a partir disso. Eu posso, não pedir por aquilo que eu quero ou achar que pedir é difícil porque eu sinto medo de incomodar. Eu sinto medo de receber um não, ou seja, de sentir no meu corpo, né, a rejeição. Eu tenho condicionamentos da infância, onde fui ensinada que eu não posso pedir, se vira, não dá trabalho, não incomoda, e seja uma menina querida. Eu ouvia muito isso, para mim, o que eu interpretei disso foi: seja invisível, não me incomode. Eu não tenho espaço emocional para lidar nem comigo, às vezes eu não consigo lidar com você, então se regula, né? Vai fazer o teu, assim. E essa pode ser uma sensação também. Pedidos confusos acabam criando respostas confusas também, não é? Então, quando o pedido vem misturado com uma cobrança, uma ironia, um silêncio, o outro, ele vai se defender ou nem percebe e você acaba sendo ignorado. Umas coisas que aconteciam comigo, né, antes de aprender o consentimento, que era bem curioso, assim, era uma característica minha. Então, eu não convidava, às vezes, ali uma pessoa para sair, né, comigo, exatamente, tipo, ah, você quer ir comigo no shopping, no cinema, sei lá, naquele evento, naquele show. Eu começava a falar sobre o evento, né? Então eu falava, nossa, tal dia, tarará, vai ter tal coisa, nossa, eu gosto tanto, né? Nossa, é tão legal. E esperava para ver se a pessoa me convidava. Às vezes dava certo, às vezes não dava certo. Ou acontecia também da minha frustração de não ter sido convidada ali, no caso, de eu ir com cobrança. Nossa, faz tanto tempo que você não me chama pra fazer alguma coisa, hein? Nossa, faz tanto tempo que a gente não se vê. Nossa, nem parece mais que a gente é amigo, ó, sabe? Então, colocava a conta, né, do meu desejo, da minha necessidade na outra pessoa, sem fazer claramente um pedido, porque a pessoa fala assim, né, porque podia muito mente, né, porque você não pediu claramente, né, por que você não me falou, né, que você queria isso, né. Então, às vezes geravam discussões, brigas, que simplesmente se eu tivesse feito um pedido com mais clareza, né, teria ali, de repente, uma resposta também com mais clareza. Então, a clareza, ela é um ato de cuidado. A gente tem lá a página do Clube do Consentimento no Instagram, e tem lá um post com exemplos, né? E o título é Como pedir algo para sua parceria com base no consentimento. Por exemplo, pedido confuso, que na verdade é só uma reclamação que a gente fala também, né? Você só está reclamando. Então, por exemplo, você nunca está disponível. E aí, qual que seria, o que que eu tô reclamando, qual que é o meu pedido por trás dessa minha reclamação aqui, né? Eu, por exemplo, aqui, né? Eu preciso de uma noite por semana só pra gente. Você pode oferecer isso? A gente pode ter uma noite por semana só pra gente? Né? Um outro pedido também de exemplo que a gente pode dar aqui é: você só fica nesse celular? Qual que é o meu desejo por trás disso? Qual que é a minha necessidade? Então, um pedido claro aqui com esse exemplo de você só fica no celular, ao invés de eu reclamar falando isso, eu posso simplesmente falar: eu me sinto deixado de lado quando estamos jantando e você fica mexendo no celular. Você pode não mexer nele durante as refeições, você pode mexer nele em outros momentos que a gente não esteja aqui compartilhando a refeição, né? Então é importante que a gente também saiba fazer um pedido com mais clareza para que a gente também entenda, né, o que, que a gente. Primeiro que a gente precisa, faz o pedido com clareza para também ter uma resposta aí mais clara, né? E não só ficar demandando do outro, sem você ter deixado claro para o outro que você precisa, né, Mar? Exatamente. E eu lembro sempre de um exemplo de antes e depois do consentimento somático, para mim, que é o exemplo do pedido de ir ao cinema. Antes do consentimento somático chegar na minha vida, aqui de testemunha, é, eu lembro de querer ir ver um filme específico. Então, se eu estava namorando, né? Eu comento pro meu namorado: ai,
como eu quero ir assistir aquele filme. Nossa, você viu que tá em cartaz? Aí eu falava, nossa, eu gosto daquele cinema, naquele shopping, ou, enfim, X. Mas eu não falava, você pode ir comigo no cinema X amanhã assistir o filme tal, às tal horas. Eu jogava no ar e ficava esperando que a pessoa pegasse, né? Para mim isso é um ótimo exemplo, porque aí muitas pessoas nem viram que eu joguei no ar, porque elas estavam fazendo qualquer outra coisa. Ou então ela pega no ar falando, tá, tá bom, eu tenho que levar ela para o cinema. Aí vai no lugar de contragosto, ou seja, não é com vontade, é meio que se sentindo na obrigação. E isso é uma manipulação, né? Ou simplesmente não quer, não vai, não quer assistir esse filme e não te fala nada. Fica um silêncio, como se ela nem tivesse entendido, te ouvido, né? Isso não é muito efetivo, né? Muito mais efetivo você fazer um pedido claro. E aí, chegamos no ponto que pedir não garante o sim. E isso é um alívio. E agora eu quero trazer o porquê. Muitas pessoas só pedem se elas supõem que o outro vai dizer sim. E isso pode acontecer por vários motivos. Um marido que supõe que a esposa tem que estar à disposição para transar. Todas as outras vezes que aquela pessoa me disse sim, então eu posso pedir sempre só achando sim, porque com tal pessoa, com a minha amiga, todas as coisas que eu já pedi para ela, ela sempre me disse sim. Então eu vou lá pedir algo para ela, porque eu sei que ela vai me dizer sim. E isso se chama abuso de poder. Ah, ela é tão boazinha, ela é tão maravilhosa, ela é tão acessível, ela é tão generosa. É, generosa, ou ela não tem limites, você sabe disso. E aí você vai lá e pede para ela, justamente porque ela não sabe comunicar seus próprios limites. Isso acontece e é interessante se observar. Eu tenho outro motivo. Então, ai, uma situação em que eu quero receber uma massagem e aí eu sento do seu lado e aí eu começo, né, amigo, te tocar, te massagear ali, você nem pediu nada, eu só começo a fazer algo, supondo que depois de fazer isso, você vai me oferecer a mesma coisa, ou então eu vou poder pedir e você não vai poder me dizer que não, porque eu acabei de te pagar e eu quero receber na mesma moeda. Mais uma forma de manipulação. Mas o objetivo do pedido não é controlar a resposta, é honrar a sua verdade. Querer é bom, é muito bom. O que acontece é que recebemos repressão e julgamento dos nossos desejos, e isso é sistemático. Isso acontece desde que nascemos, muito cedo na vida, já começa a acontecer as repressões dos nossos desejos. E agora eu posso fazer diferente, porque eu estou estudando, e você que está chegando aqui também. Receber essa informação é um alívio. Justamente, eu posso pedir, eu posso querer. E tem coisa que eu vou continuar querendo. Isso é ouro. Pedido é um convite e não um contrato. Fazer crescer, né, esse músculo, né, que eu chamo como se fosse um músculo, que é o músculo da frustração, da rejeição. Então, às vezes a gente, por medo de receber não, não faz o pedido, fica com vergonha, ou medo da rejeição, ou de se frustrar, sabe? Solta isso e vai, que nem, sabe, treinar na academia todo dia, vai treinando esse músculo, né? E eu sempre gosto, né, de quando eu tô fazendo, assim, as assessoria, assim, de consentimento com as pessoas, mentoria, vai treinando, pede coisa simples, vai numa loja, pede um desconto, sabe? Assim, vai começando a praticar esse músculo, né? Então, às vezes, você tá numa situação ali um pouco desconfortável, tá apertado, meu, fala, ó, você pode, né, ir um pouquinho mais para direita, se você tá num show, alguma coisa, sabe? Vira ali pra pessoa que, de repente, pô, você pode ir um pouquinho mais pro lado de lá, quero ficar mais à vontade aqui. Então, assim, vai criando esse músculo, tanto de te fortalecer, porque às vezes você pode simplesmente receber vários sims, né? E também o não também, de tipo, nossa, tô recebendo esse não e tipo, tá bom, ok. Né, que você pediu um desconto, pediu alguma coisa ali. Então, às vezes, eu ficava com vergonha de pedir até coisas no restaurante. Então, às vezes, eu queria, sei lá, um limão espremido, uns negócios, e ficava, ou precisava de uma colher em vez de um garfo, sei lá, entendeu? Então, às vezes, eu ficava meio assim de pedir as coisas simples. Então,
eu falo, nossa, mas já pedi tal coisa, vou pedir tal coisa de novo? Ai, não vou pedir não, sabe? Então, sabe, pede mesmo, vai exercendo esse músculo para que coisas maiores na sua vida você já esteja mais fortalecido. Outro exemplo que eu vivi essa semana. Estava no Uber indo para um evento na rua e eu pedi para o motorista do Uber uma música do meu gosto. Isso para mim já é natural, eu faço muito isso, mas tem pessoas que, nossa, que ousada, você pediu, nossa, para ouvir a música no carro de outra pessoa. Sim, pode continuar. Isso é muito legal também, né? Porque eu vejo também que esse meu comportamento, isso eu estou também no Uber também, esse comportamento, ele acaba estimulando também outras pessoas a fazerem isso também, que estão convivendo com você. Então eu vejo muito isso também com a pessoa que eu moro, quando a gente às vezes vai pegar um Uber junto, um carro junto, e eu vejo que às vezes tava tocando uma música que ele gostava muito, ele fala assim, você pode aumentar o volume dessa música? Aí, sabe, e assim, tipo assim, tão bom, porque ele nunca fazia isso, assim, sabe? E a outra hora começou a ventar muito com chuva, ele pode fechar os vidros aí na sua frente, que tá chovendo aqui atrás. Então, assim, às vezes você fica aguentando, você tá ali atrás, às vezes chovendo, se molhando, sabe? Porque você fica com vergonha de pedir as coisas, sabe? É importante a gente entender uma certa estrutura, que um pedido, claro, ele tem 5 partes, que a gente também chama desse lugar de empoderar mesmo você a fazer o pedido, né? Então, antes de tudo, é muito importante que a gente tenha tempo para perceber o que eu estou sentindo agora. Né? Então, é tempo mesmo. Lembra lá no primeiro vídeo que a gente fala bastante sobre pausar, tempo, a mesma coisa também quando eu vou fazer um pedido. Então, é esse tempo, pausei, entendi, identifiquei. Então, identifiquei no meu corpo, com as minhas emoções, aqui com a minha mente, eu preciso de tal coisa. E aí eu valido, né? Porque como a gente comentou também, né, a Má trouxe aqui pra gente, que muitas vezes a gente anula. Então, lembra, querer é bom. Não quer dizer que tá ali é um sim sempre para aquele seu desejo, para aquele seu pedido, para sua necessidade. Mas valida, preciso disso, quero isso, sem julgamento, né? E sem anular. E aí a coragem, que é o quarto passo, que é coragem para formular e aí tomar a ação de falar e fazer o pedido. E aí o quinto passo é a comunicação, que é o que eu estou, né, o que eu estou pedindo agora, o que eu preciso pedir agora. E a gente sempre gosta de um formato aqui naquele que a gente traz, que é você pode ou eu posso tal coisa, né? Então é muito bom esse formato, porque você vai direto ao que você precisa sem enrolar muito, né? Então você pode trazer primeiro sempre uma percepção sobre você, algo que você entendeu sobre você, e aí fazer o pedido também. Isso é bem legal também. Então você põe a pessoa na mesma página que você, porque você está falando sobre você, sobre o seu estado. Então tem um exemplo aqui que é bem legal que a gente colocou aqui, que é percebi uma coisa sobre mim. Quando eu fico sem resposta, quando eu te faço um convite, eu me sinto insegura ou ignorada. Eu preciso de alguma previsibilidade. Você pode me avisar, pelo menos, que está pensando a respeito, e aí sim você me pede um prazo para você dar o seu sim ou o seu não a respeito do meu convite? Então, essa situação aqui, ela trouxe todas essas partes que a gente trouxe dessa estrutura do pedido, que eu estou percebendo sobre mim, o que acontece aqui dentro, qual a sensação no meu corpo, qual a minha necessidade, que aqui foi a previsibilidade, e o meu pedido. Né? Então, no meu pedido eu fui muito claro, porque o que muito provavelmente aconteceu aqui? Eu fiz um convite, a pessoa não respondeu, ficou lá, sei lá, horas, um dia, dias, sem me responder, e eu tô aqui, sabe, esperando. Então, isso me gera uma certa angústia, né? Que foi o que eu falei, me senti inseguro, me senti ignorado. Então, quando eu faço esse pedido claro, a pessoa pode falar, nossa, de repente, né? Ela fala, nossa, eu estava pensando e nem voltei aqui porque eu não tinha um sim ou se não tinha um não. Então é importante aqui nesse caso desse exemplo que eu tenha, que eu saiba o que você está pensando, pelo menos, sabe? Então fica mais claro assim as coisas nos relacionamentos, né? Então sentir, nomear e pedir, né, com uma certa estrutura, assim, te ajuda também a se localizar dentro de você, né? E validar também o seu desejo, né? Sua necessidade. Sentir, nomear e pedir. E o corpo também participa dessa realização do pedido. O corpo inteiro está envolvido quando estamos fazendo um pedido. Perceba como sente o seu corpo quando você imagina que você está fazendo um pedido com o seu corpo todo contraído
ou você está fazendo um pedido se encolhendo, ou você está pedindo, já se desculpando antes de pedir. Ai, desculpa, mas tal coisa. Como você se sente? Quais são as emoções? Ou como fica o teu corpo quando você se imagina fazendo esse movimento? O corpo alinhado sustenta o pedido. Então, imaginando que quando eu faço um pedido de um lugar de alinhamento interno, ou seja, o meu corpo está relaxado, eu me sinto à vontade, estou com confiança em mim e no que eu desejo, eu já validei o que eu quero, já fiz todo aquele processo. Então, eu estou tranquila se eu receber um sim, se eu receber um não. A minha mente está alinhada, as minhas emoções estão alinhadas. Isso tudo forma uma base forte interna, para que então eu consiga fazer o pedido no lugar de alinhamento, realmente, de sustentação de quem eu sou, do que eu desejo, do que eu quero expressar. Então, a postura também comunica. E é muito interessante mesmo, né? Porque às vezes você tá tudo bem você sentir a vergonha, o medo, tá tudo bem. Todas as emoções elas são válidas também, elas acontecem, somos humanos. Mas quando a gente traz isso para a comunicação, às vezes pode não trazer clareza porque você para o que você precisa pedir, para o que você precisa comunicar. Então, de repente você tá aqui, ai, sabe, é que eu queria, eu precisava. Então você tá aqui, no caso eu tô aqui, né, nessa imagem, me encolhendo, ó aqui meus ombros, me encolhendo literalmente, aqui trazendo minha cabeça aqui mais para dentro do meu corpo, escondendo meu pescoço. Então esse lugar de tipo, quando aquele passo, né, que eu valido, que eu preciso, as minhas necessidades, é tipo, cheguei aqui e vou fazer um pedido agora, né? Então tenho essa necessidade e esse é meu pedido. Você pode? Eu posso? Então, isso traz também essa comunicação também para a pessoa também entender com clareza. E ela também não começar a fazer algum juízo ali, né? Algum julgamento a respeito também da sua postura. Então, às vezes a gente está falando aqui de relacionamentos, aqui, amizade, relacionamentos amorosos, mas às vezes é num trabalho, né? Então, a postura profissional, né? Então, às vezes, isso aqui, precisava, sei lá, né? De uma folga, tal dia, né? Então, você chega assim, fala, chefe, tal dia sei lá, aniversário de um ano do meu afilhado e eu preciso de uma folga nesse dia, eu preciso sair mais cedo nesse dia. Eu posso sair mais cedo no dia tal? Eu posso sair tal hora no dia tal? Olha só, muda, né? Eu tô aqui comunicando, tô falando a minha necessidade e o meu desejo. Eu também posso nem justificar tanto assim, né? Eu falo assim, olha, eu preciso de uma folga, preciso sair mais cedo, né? Mas é uma relação que você quer trazer um pouco mais de base, né? Eu falo assim, olha, eu tenho um compromisso, eu tenho tal que é muito importante, que eu não quero faltar. Então, trazer isso também para o corpo, ele te ajuda também a trazer esse lugar, lembra do músculo? Desse lugar de empoderar também você a ir cada vez mais em direção ao seu pedido, lembrando sempre que, né, fazer um pedido não é um contrato, que vai ser sim, né, também vamos praticar também receber aí as respostas que podem vir, mas a sua parte você fez, você validou a sua necessidade sem reprimi-la. Quero lembrar você que está assistindo a gente agora que a minha agenda está aberta, a agenda de março está aberta, com serviços relacionados a isso, então escutativa, consultoria, atendo casais, pessoas que querem aprofundar mais a sua intimidade, melhorar a comunicação nessa relação específica, ou para você na sua vida, empresas. Estamos com a agenda aberta. Manda jobs. Então, se você percebe que na sua empresa tem um problema de comunicação, as áreas não conseguem se conversar, ou as próprias pessoas que trabalham na mesma área tem muito conflito, a gente também trabalha, né, tem muita ação que dá para fazer junto com as pessoas. Então, mandem aqui, cliquem aqui embaixo, tem diretamente o nosso contato, que a gente pode conversar, entender um pouco mais a situação e ter aí planejamentos, né, de continuidade para que essa estrutura, né, de comunicação se restabeleça e que volte aí a harmonia, ou que se crie, né, um ambiente com uma comunicação mais afetiva, além de ser efetiva, mas afetiva também, porque às vezes quando a gente para pensar, né, a gente fica, sei lá, 8, 10 horas por dia conversando ali, ou estando nos mesmos ambientes que essas pessoas, né, mais às vezes do que as nossas famílias, do que nossos amigos. Eu diria que é muito importante ter o seu sistema nervoso regulado enquanto você está produzindo capital para o seu chefe. Se você é o chefe, eu acho que é bem importante os seus funcionários da sua empresa estarem com o sistema nervoso regulado para elas se sentirem bem.
Porque esse trabalho mesmo de saúde mental, agora não tem como mais fugir as empresas, né? Para quem já tem algum planejamento, algum processo dentro, agora vai ter mais ainda, porque tem um diagnóstico a ser feito, e aí tem que aplicar mesmo os planos de continuidade aí de saúde mental nas empresas. Beleza, fiz o meu pedido, já entendi, já validei, estou super aqui com coragem, faço os meus pedidos estruturados, mas e se o outro não escuta o meu pedido? Pois é, às vezes o pedido que você fez, ele tem clareza, mas o outro não entende, o outro não escuta. E aí entra algo que a gente evita, mas que também comunica, que é o silêncio, né? E nem toda resposta ela vem em palavras. E se esse vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que vive se explicando demais para pedir. E no próximo episódio a gente fala sobre quando o silêncio fala mais alto. Até o próximo.